Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. Muito bom estar aqui de novo com vocês. Eu sinto muita alegria de poder trazer esse conhecimento, trazer essa informação para vocês. É a minha segunda vez que eu participo do congresso e eu sinto um privilegiado poder passar informações para vocês, para falar sobre questões que envolvem o direito e as questões éticas dos profissionais da enfermagem no exercício da profissão. Para mim é muito gratificante poder falar sobre isso e poder estar aqui para falar para vocês um tema que sempre é atual: sigilo das informações. Nós passamos por várias mudanças no ordenamento jurídico, nas questões éticas, nas questões judiciais, mas uma coisa que não tende a ter mudança é o sigilo, é o direito da pessoa ter os seus dados, as suas informações, o seu nome, a sua imagem resguardada, principalmente pelos profissionais que ela confia em entregar os cuidados. Quando uma pessoa entra no hospital e decide ser cuidada por você, decide ser cuidada por outra pessoa, ela te dá essa oportunidade de cuidar dela. Então ela confia em você. Vimos recentemente que uma profissional da enfermagem está sendo acusada por violar o sigilo que é garantido tanto em lei como também no nosso Código de Ética e também em outras resoluções do nosso sistema COFEN-COREM. Uma atriz, que eu vou falar daqui a pouco sobre ela, fala numa carta que uma profissional da enfermagem divulgou ou perguntou a ela sobre as questões, né? Fez uma coação, pelo que ela relata foi uma violência. Então eu vou explicar e eu vou introduzir sobre isso, porque essa questão ficou muito à tona ultimamente na enfermagem. É o caso Clara Castanho. Todo mundo, né, já sabe sobre esse caso. Uma atriz que passou por um problema, né, e no Brasil há uma dificuldade muito grande em se notificar um crime na delegacia. Você vai na delegacia notificar um crime, é uma burocracia. Fazem de tudo para que não receber aquela notícia crime, porque quando você vai noticiar um crime, eles vão ter que investigar. E no Brasil, principalmente, você pode ler os registros de quem é violentada. A mulher, quando passa por uma violência, em própria delegacia que é especializada, trata a paciente como se ela fosse uma mentirosa. E isso é um relato de vários pacientes, fora as questões culturais, fora as questões do que as pessoas vão achar, fora todo o drama que a pessoa passa. Então, tirando todo esse problema que ela passou, ela fez um procedimento jurídico correto, que é entregar o seu bebê para adoção. Isso não é crime. Até ela passou uma violência, ela fez uma conduta que está amparada juridicamente, amparada legalmente para entregar uma criança à adoção. E os profissionais que atendem a paciente, eu, você e outros que estão ao nosso redor, muitas vezes estamos ali junto com o sentimento, junto com o histórico, junto com uma cultura, junto com o ensinamento, questões religiosas. E queremos muitas vezes que a própria paciente, o próprio paciente tenha um entendimento, tenha uma conduta que nós esperamos que ele tenha. E não é assim que tem que ser. Cada paciente tem o direito de ter uma conduta que ele entenda, se não estiver violando lei, que é o correto. Que ele entenda que ele deve seguir. Bacana. Isso é um direito dele. E nós não temos o direito de infringir isso. Analisando outras questões, né? Quando o paciente, por exemplo, está violando alguma lei, está violando algum ordenamento dentro do hospital, um protocolo, algum acordo que exista dentro do próprio hospital, dentro da própria instituição, não necessariamente um hospital, sim, você pode intervir, pode orientar, mas jamais você pode coagir um paciente.
E isso ficou muito claro no relato da Clara Castanho, que ela colocou nas redes sociais dela, da violação do sigilo dela, que depois disso saiu em uma rede social, saiu em um repórter, publicou essa história desse relato e um profissional supostamente da enfermagem teria abordado ela. E isso tem que ser muito averiguado, porque tem que saber se for um profissional de enfermagem mesmo. Sabemos que a enfermagem fica 24 horas junto ao paciente. E a maioria das coisas que acontecem no hospital, em quem coloca a culpa? Na enfermagem. Então, partindo desse ponto, tem que ser averiguado as informações. Então, falamos que alguém liberou, entregou, passou informações sigilosas, dados sigilosos desta paciente a um canal de televisão, a um jornal, sei lá, pode ser várias situações aqui, mas então vamos pensar o seguinte, não sabemos quem foi, mas vamos supor que tenha sido um profissional da enfermagem. Eu estou falando nesse caso aqui, a gente vai pontuar o caso, mas vamos colocar em diversas situações no qual vivemos dia a dia no nosso exercício da profissão. Questões legais sobre o sigilo. Não está somente dentro de um código de ética, dentro do entendimento do nosso conselho, dentro do entendimento do Conselho de Medicina, um protocolo lá do hospital. Não. Isso está garantido na Constituição Federal. Olha lá, artigo 5º, inciso 10. São invioláveis. Não se pode violar, não se pode quebrar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Aqui, nesse caso, foram violados a honra e a imagem das pessoas. A honra especificamente, porque a honra ela é um conjunto de elementos que estão protegidos por nosso ordenamento jurídico. Mas a imagem dela foi deturpada, violada por informações que deveriam estar guardadas, cuidadas, sendo um meio sigiloso para que ninguém pudesse ter acesso. Quando a gente vai fazer um procedimento cirúrgico no hospital, muitas vezes, né? Nós não, quem me dera fosse isso, né? Um artista vai lá fazer um procedimento cirúrgico no hospital, muitas vezes fazem um procedimento de guerra para nada passar daquelas informações. Artistas que são internados para fazer procedimentos estéticos, cirurgias reparadoras, é uma guerra para que as informações não sejam passadas para veículos de informação, jornal de fofoca, página na internet de fofoca. Mas isso deveria ser um cuidado intrínseco de cada profissional para que não violar a honra e a imagem das pessoas, assegurando assim o direito de indenização pelo dano sofrido, tanto pela imagem dela, pela moral que foi deturpada a imagem, o nome, a honra dela. Então, está lá na nossa Constituição. Caindo aqui para o nosso Código de Ética, nosso livro de caminhos a seguir, temos no artigo 52, é um dever nosso manter sigilo sobre fato de que tenha conhecimento em razão da atividade profissional. E olha que interessante, você deve manter sigilo sobre fato que tenha, uma ação que tenha um conhecimento de um dado, conhecimento de uma informação, conhecimento de uma situação que tenha ocorrido dentro da sua instituição em razão da atividade profissional. Em razão da sua atividade profissional naquele local. Agora, se eu sou uma visita, olha só que interessante, eu não estaria aqui, porque eu não estou exercendo a minha profissão. Logicamente que nós não somos da enfermagem 24 horas por dia, mas cuidado com isso aqui. Isso pode ser interpretado errado e levado para o conselho. Então, prevenção da profilaxia da apurrinhação. Uma prevenção, mesmo que
você não esteja em atividade profissional, não divulgue dados, não divulgue informações. Vou falar mais à frente sobre isso. Já viu aquela situação? Acontece muito quem está na emergência, acompanhante ou outro paciente. Já aconteceu, já vi isso, e profissionais da enfermagem que estão pacientes em observação, chega um baleado, um acidente, algo que extrapola a normalidade, a pessoa vai tirar foto, quer acompanhar, posta no grupo do WhatsApp. Ali não está com uma atividade profissional, mas tem que ter muito cuidado com a imagem daquele paciente. Tem exceção do sigilo, Bruno? Tem várias exceções. Nos casos previstos na legislação ou por determinação judicial. O que é isso? Está na lei ou que o juiz determina. O juiz determinou que o prontuário seja entregue. Beleza. Acabou o sigilo naquela situação. Lógico que essa entrega do prontuário vai ser sigiloso àqueles que estão acompanhando. Por exemplo, nós vamos entrar com uma ação judicial, nós pedimos sigilo do prontuário na ação, que o processo tenha sigilo, ser sigiloso, iguais às ações que envolvem direito de família, você não precisa nem pedir, ali é tudo sigiloso. Outro advogado não consegue ter acesso aos autos. Mesma coisa quando a gente vai entrar com um processo que tenha dados do paciente, relato do prontuário do paciente, imagem do paciente, ou com consentimento escrito da pessoa. O que seria isso aqui? A pessoa iria autorizar o profissional a divulgar informações sobre o seu estado de saúde. Em qual momento ocorreria isso? O paciente tem que relatar num documento que está liberando a sua imagem, o seu nome, ou a divulgação de um procedimento que ele tenha passado. Ou de seu representante ou responsável legal. Né? O paciente não pode, o paciente é incapaz, o paciente é temporariamente incapaz, ou definitivo para sempre, né? Por exemplo, uma criança, ela é temporária, ela vai chegar à maioridade. Ou uma pessoa que está com Alzheimer, não tem a mínima possibilidade, né, de reversão, ela é incapaz. Então, todo cuidado com esse tipo de paciente, que necessariamente é incapaz. Parágrafo 1º do artigo 52 do nosso Código de Ética. Permanece o dever, mesmo quando o fato seja de conhecimento público. Lembra do caso Neymar? Um caso que eu sempre falo associando esse parágrafo. Neymar sofreu um trauma na Copa do Mundo de 2014, aqui no Brasil. Foi uma lesão na vértebra, algo do tipo, eu não me lembro bem, e ele ficou na emergência de um hospital. Se eu não me engano, foi em Belo Horizonte, ou foi no Nordeste, eu não estou lembrado qual foi o estado que aconteceu isso. Então, ele foi transferido, foi uma comoção, né? Que era o craque do Brasil naquele momento, uma pessoa de conhecimento público, todo mundo sabe, todo mundo viu as câmeras passando, e uma profissional do hospital, até hoje eu não sei quem foi, publicou fotos do Neymar dentro do hospital, recebendo os cuidados. Olha essa situação. A profissional, isso foi notório, passou no jornal, apesar de pacientes ter um conhecimento público da situação dele, ela estava expondo o sigilo, expondo os dados do paciente para outras pessoas. O paciente morreu. Agora eu posso divulgar fotos, divulgar imagens. O pessoal que divulga imagem de famoso morto em acidente de avião, de famoso morto por um problema que teve infarto, né? A gente já viu isso. O paciente que sofreu de bomba, de guerra. Não pode fazer isso, tá? Não pode fazer isso. Ah, Bruno, o paciente é lá da Europa. O paciente não vai vir aqui, mas outras pessoas vão ter esse acesso e pode denunciar no conselho. E o conselho, sim, ele vai abrir um processo ético para te responsabilizar pelos seus atos. Veja bem, o conselho tem uma função social importantíssima, que vai levar a melhor assistência de enfermagem à população. Se tem um profissional que está violando a conduta, ele deve ser
ouvido, ter o devido processo legal para se responder, para saber se realmente ele fez isso, e com provas, culpar o profissional, se ele realmente for culpado, e imposição das infrações do que ele vai ter que pagar. Seja uma advertência verbal, seja uma multa, censura, suspensão ou até mesmo cassação. Para ser cassado nesses exemplos, tem que ser algo muito grave. O envolvimento do público, da internet sobre isso, não pode interferir em um processo ético. É a mesma coisa um julgamento que tem grande movimentação na internet, a sociedade começa a exigir ao poder público, ao sistema judiciário, que dê uma resposta para isso, não tem que acontecer de ser uma influência a quem vai julgar o caso. Tem que julgar o caso com base no que está escrito. Realmente ele cometeu isso? Realmente isso se enquadra no artigo tal, no outro artigo tal? É realmente necessário a cassação? Eu, pessoalmente, nesse caso, não vejo necessidade de cassação. Tá? Nem mesmo a suspensão. Bem, é uma opinião minha em relação ao fato que aconteceu. Tá? E isso sim for um profissional da enfermagem. Parágrafo 2º do mesmo artigo 52. Fato sigiloso deverá ser revelado em situações de ameaça à vida. Agora, vamos em exceções. Lembra que a gente viu uma exceção lá no 52, no caput, no artigo lá que traz determinação judicial ou fato contido em lei? Bem, aqui não. Aqui for ameaça à vida. Aí você pode revelar aqueles dados, revelar a informação que você tem. É a primeira exceção, fora que a gente já viu. Ameaça à dignidade, né, de alguém, a pessoa vai fazer alguma coisa, aquele paciente descobre que o paciente vai fazer alguma coisa quando sair do hospital, que envolve a família dele, por exemplo, na defesa própria. Olha que interessante. Então, eu, profissional da saúde, eu posso quebrar o sigilo daquele meu paciente que me entregou aos cuidados, que se entregou aos cuidados a mim, eu posso quebrar para a defesa própria. Defesa própria posso. Tá? Posso quebrar isso. Levar aquele prontuário, pedir aquele prontuário para fazer minha defesa no processo ético, pegar o prontuário para fazer minha defesa no processo judicial. Ali eu posso quebrar o sigilo no processo ético, ou o sigilo profissional com os dados e informações daquele paciente que passou pelos meus cuidados na internação que ele teve. Às vezes, nem internação, passou pelos meus cuidados de enfermagem. Defesa da equipe da atividade multiprofissional. Quando acontece isso? Quando um processo que envolve a equipe inteira. Quando necessária a prestação de assistência. Muitas pessoas têm dúvida em relação a essa exceção e ela é muito simples. Eu vou dar um exemplo aqui fácil de você entender. Imagine que você está numa enfermaria, que você conhece todo o diagnóstico dos pacientes ou aqueles diagnósticos principais, e você tem um paciente com hepatite, tem um paciente HIV, e você precisa ter mais cuidados com aquele paciente em fazer procedimentos com aquele paciente. Lógico, né? Você vai funcionar uma veia, vai coletar um sangue, você vai mexer no polifix, tem que ter um maior cuidado. Bem, veio o laboratório, um profissional do laboratório, técnico do laboratório, coletar o sangue daquele paciente. Ele não sabe diagnóstico de ninguém, ele só tem um pedido para coletar um hemograma de um paciente X. Ele chegou na enfermaria e ele foi coletar aquele exame. Aquele profissional, ele pode estar em risco de sofrer uma contaminação. Você pode chegar para ele para prestação de assistência, né, necessária a prestação de assistência adequada, falar, olha, esse paciente aqui, ele tem tal patologia, tome devido cuidado. Isso aqui você pode quebrar aí. Preste atenção. Você vai chamar esse profissional no canto e vai falar para ele, Bruno, ele não presta cuidado, ele presta assistência ao paciente, ele vai coletar o sangue,
Não é uma assistência contínua, como é a enfermagem, mas ele presta assistência sim. Então, ele deve ser comunicado. Como nós falamos, o paciente tem o direito ao sigilo e o profissional, uma exceção de defesa própria de uma equipe multiprofissional. Agora, o conselho tem essa possibilidade de ter acesso ao prontuário do paciente. Nós estamos vendo aqui no hospital, né? Vamos supor que você tenha um negócio na enfermagem. Você não precisa ter uma clínica de enfermagem, um consultório de enfermagem, esquece isso da cabeça. Você faz atendimento domiciliar. E para quem tem atendimento domiciliar, é importantíssimo ter um prontuário. Você tem que ter o registro de tudo que você faz com o paciente, de tudo que você fala para aquele paciente. E agora você vai entender por que o hospital negou ao Conselho de São Paulo, Corém de São Paulo. Então, se o Corém faz uma fiscalização no seu espaço, ou te chama no conselho para fazer uma averiguação prévia de uma denúncia e fala, olha, eu quero que você me entregue os prontuários dos pacientes que você atende. Você fala, opa, eu não posso? É o conselheiro, a pessoa vai te perguntar por que você não pode. Porque isso aqui é sigiloso. Eu não posso entregar o que eu tenho o dever de cuidar em sigilo. Por isso que o Conselho de São Paulo não conseguiu ter acesso ao prontuário. É lógico, ele não tem essa autonomia, ele não tem essa legalidade de pegar o prontuário e falar, eu quero ver o prontuário. Ele não pode ter acesso ao prontuário. E qual seria a saída para o Conselho? Uma ação judicial de exibição de documentos para quebrar a exceção em uma determinação judicial. Ponto. Esse foi o erro dessa questão de pedido de prontuário. Tá? Para você ver, nem o Conselho tem esse direito. Bruno, o Conselho, um fiscal do Conselho, foi fazer uma fiscalização e ele quer ter acesso aos prontuários. Você não vai entregar. Ele não pode ter acesso aos prontuários. Ele não está fazendo atendimento. Quando você vai fazer uma pesquisa, você tem que ter autorização. Não é assim. Aqueles documentos, aquele contato e o prontuário, gente, não é somente a evolução do médico. O prontuário é a evolução do médico, do enfermeiro, do nutricionista, do fisioterapeuta, do serviço social, do psicólogo, do farmacêutico, as anotações do técnico e auxiliares de enfermagem, os relatos, os registros de modo geral, os exames, prescrição de enfermagem, prescrição médica e outras coisas mais que fazem o conjunto que é o prontuário. Tá bom? É proibido. Dentro do nosso código de ética, falamos sobre um artigo específico, que foi o 52, que é o dever, proibido. Provocar, cooperar, ser conivente ou omisso diante de qualquer forma ou tipo de violência contra a pessoa, família, coletividade, quando no exercício da profissão. Meu povo, preste atenção. Quando você faz uma coação com uma paciente, você está provocando uma violência. Nesse caso específico aqui, foi uma violência contra a vontade dela, uma espécie de coação, juntamente com divulgação de informações que afetaram diretamente a ela. Não somos juízes de ninguém, principalmente quando estamos atuando com a nossa profissão. Ali nós temos que atuar com base na ciência, com base na técnica, com base na legalidade, no princípio da resolutividade, no princípio da continuidade da assistência de enfermagem, sem ter preconceitos, sem ter julgamentos com o nosso paciente. E esse foi o caso que entra no artigo 64. Dados e informações. Uma resolução super importante, que é pouco falada na rede social, 554/2017. Depois leiam com calma. Eu trouxe alguns incisos do artigo 4º, que é vedado. O que é vedado, Bruno? É proibido
ao profissional de enfermagem? É proibido ao profissional de enfermagem divulgar imagens sensacionalistas envolvendo profissionais, pacientes e instituições. Aquela massagem cardíaca que são feitas no hospital e divulga, é proibido. Expor imagem de pacientes em redes sociais e grupos sociais, tais como WhatsApp. Olha, gente, essa ferida aqui, como é que está a evolução dela? Lógico, tem uma saída para isso, mas a regra é proibido. Expor imagens e ou fotografias de pacientes vulneráveis ou legalmente incapazes de exercerem uma decisão autônoma. E pode ser uma incapacidade temporária ou permanente. Pode ser uma capacidade total, com uma criança, por exemplo. Então, preste atenção. Uma criança, ela não pode exercer o direito de expor a imagem. Um idoso que é incapaz, não pode. Um paciente chegou alcoolizado, não pode. Um paciente que chegou um acidente, ele não pode. Você não pode expor a imagem desse paciente, porque nem ele pode autorizar a imagem dele naquele momento. E agora eu trago algumas certas situações que vocês têm que ter muito cuidado. O telefone tocou no seu setor, você atendeu o telefone. Aqui é a filha do fulano de tal, do leito 8. Eu queria saber como ele está, se o diagnóstico dele já foi feito. Eu tive hoje, falei com o médico, falei com o enfermeiro, falei com a chefe de enfermagem. Cuidado, porque às vezes não é a filha dele, não é a pessoa que vai ter esse direito de ter essa informação. Passagem de plantão. Passagem de plantão deve ser feito em silêncio, baixo. Ninguém precisa saber o diagnóstico da outra pessoa. A gente vê muitas pessoas falando alto diagnóstico, alto tratamento. Mesma coisa com quadro branco. Colocar o diagnóstico no quadro branco, expondo o paciente a todo mundo que passa. Muita gente que não tem assistência direta ao paciente, passando lá, vendo o diagnóstico, vendo exames do paciente. Não pode. Conversa entre amigos. Saiu ali do hospital, começa a conversar, falando, a paciente tal, estava assim, recebeu esse diagnóstico. Olha só, o paciente de manhã recebeu a visita da esposa e de tarde da amante. A mulher de manhã estava com a amante, de noite recebeu o marido. Isso não é problema nosso. Isso é sigilo do paciente. Não passe essas informações nem para o seu amigo. Tá? Muito importante. Porque você soube dessas informações exercendo a profissão. WhatsApp. Já falamos até sobre o WhatsApp expor imagem. Nada de falar, passar plantão no WhatsApp. Não passe plantão no WhatsApp, tá? Amigos de plantão, né? Aquela conversa dos amigos de plantão ali, passando informações de outros setores, né? Nós falamos da conversa fora do hospital, você levando informações, até mesmo você levando informações no refeitório ou em outro momento, vai levar um paciente para fazer um exame, encontra outro profissional, começa a conversar ali naquele corredor. Amigo de plantão, tem um amigo seu que está no andar de cima ou no andar do lado. Ele quer ver o paciente, quer ver o documento do paciente. Se o paciente estiver lúcido, pergunte ao paciente, lúcido e orientado, pergunte ao paciente, ele pode ver o documento? Escreve isso no livro. O paciente recebeu a visita, no qual liberou acesso ao prontuário. Você ali, está tirando em cima de você qualquer responsabilidade de vazamento de informação. Qualquer responsabilidade de vazamento de informação. E esse tipo de caso não se tem amigos, tá? Esse tipo de caso não se tem amigos. Então, eu trouxe dados e informações, né, cuidado específico com dados e informações do paciente, que muitas vezes passa desapercebido durante a nossa assistência de enfermagem. Como eu falei, né, o prontuário, o que é o prontuário? É um conjunto de documentos que pode estar incluído, né? Ele é do paciente e o familiar só vai ter acesso se esse paciente lúcido ele permitir. Se o paciente não tiver orientado, não tiver capaz de expressar a sua vontade, vai ser o representante legal dele, cônjuge, a esposa, o esposo, o filho, tá? Outro profissional que não está na assistência direta ao paciente, ele não pode ter acesso ao prontuário. Como eu falei agora, todo cuidado com o profissional que está em outro setor e venha ver paciente.
E era isso que eu queria trazer para vocês na minha palestra para o Congresso. Eu agradeço demais, mais uma vez, a oportunidade de trazer este conteúdo para vocês. E se vocês quiserem me seguir, Direito da Enfermagem, onde eu falo os direitos, deveres e proibições, que estão ali, muitas vezes, escritos nas resoluções, nas leis, mas muitas vezes estão de forma meio que escondidas. A gente desvenda ali, disseca cada um deles para trazer para vocês, tá bom? Muito obrigado e, fiquem com Deus.